Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vamos prosseguir no tema. E até me perguntava agora, quando estava reunido com a nossa assessoria na bancada, se deveríamos adentrar nesse assunto na sessão de hoje ou se deveríamos esperar, do ponto de vista especialmente de se tirar algumas dúvidas com relação à decisão tomada a nível de segundo grau, né, acolhendo então a liminar que determina o reajuste das tarifas. Porque, de fato, agora o processo retorna para Caxias, né? Foi uma decisão liminar, né? Que não havia sido acolhida o pedido aqui no primeiro grau, mas que a empresa, pelo menos pelas suas manifestações, tinha certeza que reveria essa decisão em Porto Alegre. E não foi outra coisa que aconteceu, mesmo porque, para quem lê o contrato, não existe a mínima dúvida com relação ao direito contratual da empresa de rever as tarifas, né, anualmente, né? E aí vale o argumento que a revisão das tarifas tanto pode ser para baixo quanto para cima. E nesse aspecto, e o único que o chefe de gabinete do prefeito gestor está correto, é que há que se provar o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, né? E nesse sentido, a decisão que manda reajustar as tarifas, ela já pega dois aspectos do contrato que são inconfessos. Não existe como não negar de que houve o reajuste dos trabalhadores rodoviários e que houve a retirada da isenção da cobrança de ISS. Tá? O restante da matéria é que ele é incontroverso, né? Então, o chefe de gabinete, ao dar a entrevista, ele tergiversa propositadamente, né, tentando estabelecer uma confusão que não existe a nível da decisão tomada. Se há dois aspectos incontroversos na questão da tarifa, é que houve o reajuste dos trabalhadores no transporte rodoviário e que, efetivamente, a partir de 1º de janeiro, o município passou a cobrar da empresa os 3%, né, de taxas contratuais que no governo anterior, para se manter a tarifa congelada, né, o governo anterior optou, numa negociação com a Visat, de isentá-la do pagamento desses valores para que a tarifa permanecesse mais baixa. Então, essas questões que a gente precisa esclarecer para a nossa população, além das que o vereador Rafael já fez, mas eu diria especialmente de que eu não queria dizer aqui que eu dei uma de pitonisa, né, há algum tempo atrás. Mas eu dizia que a estratégia do desgoverno do prefeito gestor era, sabendo que deveria reajustar as tarifas, não reajustá-las, aconselhar, não diria nem aconselhar, vereadora Paula, ordenar que os conselheiros, representantes da prefeitura, votassem pelo congelamento no Conselho Municipal de Transportes, para poder dizer que foi o Conselho que aconselhou, desculpe a cacofonia, né? Foi o Conselho que lhe recomendou que congelasse, quando se sabe que o Conselho é um Conselho de mentirinha, né? Porque a Prefeitura tem maioria no Conselho, através dos seus representantes. Então, nesse sentido, dizendo isso, né, determinar o congelamento, para que, e aí, a decisão judicial, que eu imagino, porque nunca achei que o ex-vereador dessa casa e atual prefeito fosse uma pessoa burra ou idiota, ao contrário, é uma pessoa inteligente, inteligente para as maldades, né, eu diria, principalmente, né? Mas ele é uma pessoa inteligente porque ele precisava do discurso populista de congelar as tarifas, mas sabia que a justiça ia determinar o reajuste.
Tá? Eu dizia que era a muleta, né, que ele precisava, que a justiça, para ele poder vir dizer, vereador Chico Guerra, nosso líder do governo, de que eu não aumentei a tarifa. Quem determinou foi o Poder Judiciário. A muleta que ele precisava. Mas, ao mesmo tempo, eu diria, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de que a população gradativamente vai compreendendo o equívoco, grandioso equívoco, né, de apostar nessa candidatura no ano passado, que ela representaria algo de novo, algo que modificaria tudo na cidade, né? Como se a nossa cidade estivesse largada às traças, né? Estivesse mal cuidada, né? Tudo era ruim. Aquele discurso da negação da política pegou bem, tá? E elegemos esse traste, né? Pelos próximos 4 anos, lamentavelmente. Traste, eu vou retirar, vereador Chico Guerra, até em consideração a Vossa Excelência. Solicito, senhor presidente, que retire a palavra traste do meu pronunciamento. Está deferida a sua solicitação, vereador Eloy. O prefeito gestor, então, elegemos, né, esse sujeito que está lá à frente da nossa prefeitura, cometendo essas questões, todas que a gente aqui já antecipava. Nós tínhamos uma cidade, e temos uma cidade, que a gente se orgulha muito dela, né? Das coisas que fizemos, das coisas que aqui aconteceram, né? Feitas pelos mais diversos representantes, né? De vários partidos, né? Pessoas que se dedicaram à cidade. Mesmo agora eu vejo, né, algumas das obras, porque eu não vi nenhuma grande obra anunciada já em 4 meses, né? Aliás, acompanhei com muita curiosidade a apresentação, vereador Cassina, do plurianual, os 4 anos, e não vi ali a não ser uma carta de intenções completamente genérica, né? Sem a mínima aposta de alguma coisa assim, vamos concluir as obras do aeroporto, vamos colocar assim, né? Vamos terminar a 3ª perimetral, ou vamos dar início à 3ª perimetral, né? Não, coisas genéricas, né, que Caxias da saúde, Caxias da educação, Caxias do futebol clube, Caxias do não sei o quê, não tem nada, né? Quando formos votar aqui a proposta do plano plurianual, não passa de uma carta de intenções, né? Uma carta de intenções sem aprofundamento zero do ponto de vista dos problemas, principalmente estruturais, da nossa cidade. Nós queremos deixar muito claro aqui de que nós, na Câmara, e a gente tem insistido nessa conversa, de dizer o seguinte, para aqueles que nos assistem pela TV Câmara e o pessoal do grupo de rede social lá do prefeito gestor, ninguém de nós aqui está querendo aumentar a passagem, vereadora Paula. Ninguém de nós. A Câmara, de forma responsável, apontou vários caminhos que possibilitariam, quem sabe, manter ou até reduzir o preço da tarifa. Mas o prefeito parte do pressuposto que algumas coisas, como, por exemplo, a questão da tarifa gratuita de 60 a 65 anos. Eu não vejo problema nenhum em o prefeito, de comum acordo com a Câmara, estabelecer aqui um critério de renda. E eu acho que a população apoiaria. Apoiaria, sem dúvida nenhuma, o critério de renda. Mantém o direito, mas estabelece um critério de justiça social, que deve ser o ponto fundamental. Vereador Rafael, a questão da idade dos ônibus. Vamos aumentar para 6 anos, ou 5, ou 6, né? Já é 5 já. 6 anos para 7 anos, né? Que um ônibus com 10 anos andando com boa manutenção, principalmente numa cidade que praticamente é só asfalto e só paralelepípedo, são poucos os ônibus que circulam em trecho de estrada de terra, né? Que é o problema principalmente de manutenção. Então, poderia-se tranquilamente rever isso, quanto isso representaria do ponto de vista de redução da tarifa.
Então, existem alternativas, e concluo, senhor presidente, dizendo que lei propositadamente, das derrotas que o prefeito vem sofrendo na sua disputa, o vice Fabres. O Iotti errou na charge hoje, né? Botou o prefeito de Sabre, não, quem está de Sabre é o vice, né? O que é campeão de Sabre, né? De repente pegou as armas de um e botou na do outro, né? Então, nesse sentido, propositadamente, porque nós sempre entendemos que esse é um problema, né? Quem pariu Mateus, que o embale, né? Quem pariu Mateus, que o embale, né? Esse é um problema deles lá, né? Deles lá no Executivo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.